Gostaria de saudar a igreja com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mulheres lindas, vocês estão lindas. Eu creio que aqui tem mulheres e vieram mulheres sedentas de ouvir aquilo que o Senhor preparou para cada uma de vocês. Eu quero me colocar aqui como instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Senhor e Salvador por essa rica oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nesta tarde, exaltando e glorificando o nome dEle, bendizendo o nome dEle que é digno de toda a honra e de todo louvor. Que eu venha neste momento diminuir para que Ele cresça através de mim. Quero agradecer também a irmã Genilda, porque eu sei que não é fácil estar à frente de nenhum trabalho. E como esposa de pastor, pior ainda. Mas eu tenho certeza que Deus tem capacitado a irmã, tem dado mulheres ajudadoras, mulheres comprometidas com o Evangelho de Deus. E não por suas aparências, mas comprometida verdadeiramente com o Evangelho do Senhor Jesus. Para que eu estivesse aqui, para que qualquer uma mulher esteja à frente de qualquer trabalho, é necessário que existam colunas que intercedam por ela. E hoje vem comigo irmãs que são colunas que ajudam o meu ministério. Se eu tenho um ministério, eu glorifico a Deus. E depois, em segundo lugar, as mulheres, as intercessoras, porque é delas que nós dependemos. É dela que um pastor depende. E é dela que qualquer líder depende. Uma mulher sozinha, ela não faz a obra. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, são pouquíssimos os trabalhadores. E aquelas também que se dispõem a colocar a mão na obra do Senhor e não deixar pelo meio do caminho. Porque quando a nós é entregue a uma responsabilidade, seja ela qual for, até a começar pela portaria da igreja, ou simplesmente lavar o banheiro, isto é talento que Deus dá. Porque eu posso lavar aquele banheiro do meu jeito, mas tem a irmã Maria lava muito melhor do que eu. Vocês, mas lavar o banheiro é preciso ter talento também, tá, irmã? Porque tem dias que nós levantamos e quando vamos lavar o banheiro, nós jogamos só aquela aguinha por cima. Mas tem aquele dia que nós levantamos bem dispostas e nós damos um brilho em nosso banheiro. Na obra do Senhor não é diferente. A obra do Senhor, ela é árdua, ela é espinhosa e ela também traz cansaço para o nosso físico. Muitas de nós, pela vida secular, trabalhamos fora. Algumas mulheres são casadas, elas precisam dar obediência a seus esposos, às tarefas domésticas, e ainda elas têm que fazer a obra e fazer a obra com dignidade. Porque para isso Deus chamou cada uma de nós. Eu gostaria de compartilhar com as irmãs o que está escrito no livro de Samuel. E eu gostaria, vou precisar que as irmãs venham interagir comigo. Eu vou pedir uma irmã, uma abençoada, que levante-se e leia essa passagem numa voz bem alta e bem bonita para que a igreja possa entender e compreender o que Deus quer falar para cada uma de nós. Amém, amadas? Encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8 e no versículo 13. Quem é a corajosa que vai levantar-se e ler? A virtuosa. Tomarás as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Amém. Quantos de vocês gostariam de ser perfumistas? Levantem a mão. Vocês sabem o que é ser perfumistas? São pessoas que trabalham, que fazem perfume, mistura a essência e sai distribuindo essa essência, esse perfume. Quantas gostariam de ser perfumista? Levante as mãos. Vocês entenderam o versículo, a pergunta?
pergunta? E tomará vossas filhas, perfumistas, cozinheiras e padeiras. Não pode trocar, tá, irmão? O Senhor está vendo. Quantas querem ser perfumistas? E quantas querem ser padeiras? E quantas gostariam de ser cozinheiras? Oh, glória a Deus! Então, prestem bem atenção na escolha que vocês fizeram, porque através dessa escolha vos será dado o talento que Deus quer aperfeiçoar na vida de cada uma de vocês. Não pode trocar, tá, minhas amadas? Então vamos lá. Quem escolheu ser perfumista? Amém. Vamos lá para o livro de Efésios. Desculpem, irmã, 2 Coríntios 2:15. Glória a Deus. Senhor, que tu seja louvado, que tu seja glorificado, que tu venha levantar mulheres aqui, ó Deus, segundo o teu coração e a tua vontade. Deus, que eu venha diminuir, que tu venha crescer neste momento, ó Deus. Que teu nome seja glorificado na vida de cada uma delas, meu Senhor da glória. Que seja feito aqui a tua vontade, que seja feito aqui o teu querer, Paizinho. Ó Deus de misericórdia, Deus de bondade. Eu creio que tem mulheres aqui, Senhor, ansiosas para ouvir o que tu tem que transmitir, ó Deus. Que não seja eu que venha falar, meu Senhor, mas que seja o teu Santo e doce Espírito que fale por mim. Não importa que eu diminua, o importante é que tu cresça através de mim e através da vida de cada uma que está aqui, meu Senhor da glória. 2 Coríntios 2:15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, que nos salva e nos que se perdem. O bom perfume, aquelas que escolheram ser perfumistas, são aquelas mulheres que levarão as boas novas do Evangelho. São as mulheres comprometidas em levar a palavra de Deus. Vocês têm consciência das escolhas que fizeram? Quem são as perfumistas? Levantem as mãos. Então essas mulheres, vocês a partir de hoje não será mais a mesma. A partir de hoje o Senhor Deus estará aperfeiçoando esse talento na vida de vocês. E eu gostaria de saber agora quem são aquelas que querem ser cozinheiras. Bom, eu vi 4 mãos levantadas. Ninguém quer, né, irmão? Porque já fazemos isso todos os dias da nossa vida, né? Só que no reino do Senhor funciona diferente. No reino do Senhor, as coisas pequenas confundem as grandes. E Deus faz o sobrenatural. Amém, igreja? Então vamos lá. As cozinheiras, vamos lá para 2 Reis 4:3-9. Glórias ao Senhor. 2 Reis 4:3-9. Tem alguma abençoada que pode ler o que está em 2 Reis? Vamos, irmão, vamos interagir, vamos participar. É um culto de mulheres. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha. Amém. Até aí, minha amada. As perfumistas são aquelas que levam o bom perfume das boas novas de Jesus Cristo. São o que eu falei antes, que levarão as boas novas. E as cozinheiras são exatamente as mestras que trabalham com a massa, ou seja, com o povo. São aquelas irmãs que dentro da igreja recebem as pessoas que Deus permite que venham à igreja, que sejam mulheres que amem, que esteja disposta a renunciar-se e dar sua vida pelo próximo, pelo aquele que entra por essas portas e que vem em busca de uma palavra, de um aconselhamento, de uma palavra de Deus. Essas são as cozinheiras, são mulheres que cooperam na divulgação do Evangelho, são mulheres que oram, são mulheres que intercedem pela vida do seu próximo. Ela não mede sacrifício,
do Senhor. Ela não vê o tempo, ela não vê a hora. Ela está sempre disposta a renunciar sua vida em prol da vida daquele que entra sedento da palavra de Deus. E agora as padeiras são mulheres, aquelas mulheres intercessoras. As mulheres que estão sempre de joelhos dobrados, independente da sua prova, independente do vento que você esteja passando em casa, mas que na madrugada, quando você está no melhor daquele sono, o Espírito Santo levanta e diz: intercede. Você, naquele momento, você tem que parar de olhar para o seu problema e interceder e clamar ao Senhor Jesus. Então essas mulheres também são mulheres que lidam diretamente com almas, com vidas carentes, com vidas sedentas do Evangelho. Eu queria ir lá agora para o livro de Efésios 1, 3, 4. Eu queria dizer também que essas mulheres têm autoridade plena. Deus deu esse talento para essas mulheres, que são as intercessoras, mulheres de oração, que intercedem pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, pela sua casa, pela igreja, pelo pastor, pela esposa do pastor, pela líder da união feminina da vossa igreja, por cada uma de nós que temos cargos dentro da igreja. Nós somos intercessoras, sim. Temos que interceder. Essas mulheres intercessoras, elas são dotadas também, são mulheres que devem estar sempre com um bom sorriso. Nada mais desagradável do que nós chegarmos numa congregação e por quem nós somos recebidos, lá na porta está iracundo, aborrecido. Quando nós passamos daquela porta para dentro, nós temos que esquecer nossos problemas em casa. Aqui nós somos unicamente, exclusivamente instrumento nas mãos do Senhor. É para isso que nós fomos chamadas. É para isso que nós fomos chamadas pelo Senhor Jesus Cristo. E é para isso, foi por isso que nós fomos justificadas pelo único sacrifício. Fomos aperfeiçoadas para o dia da grande redenção. Efésios 1, 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4. Glória a Deus, que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Senhor da glória. Ó Deus Todo-Poderoso, que Tu venha trabalhar no coração dessas amadas, que Tu venha, Senhor, tirar tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo, ó Deus, que serve, Senhor, de empecilho de fazer a Tua obra, tudo aquilo, ó Deus, que serve de obstáculo para enterrar os vossos talentos. Quando muitas de nós dizemos: eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz, Jesus é que nos capacita, irmão. Eu estou aqui neste momento com temor e tremor diante da igreja, porque aqui não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em cada uma de vocês. Por isso nós estamos aqui, porque que essa capacidade quem dá é o Senhor. Esta capacidade quem nos enche, quem nos transforma é o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós fomos chamados, e por isso nós fomos justificados para o dia da grande redenção, para que naquele grande dia possamos, irmãs, apresentar as nossas mãos diante do Senhor e apresentar as nossas obras. Nós teremos que prestar conta com o nosso Salvador daquilo que nós fizemos de bom e até mesmo daquilo que nós fizemos de mal. Nós teremos que dar conta ao Senhor naquele grande dia. Então, quando a ti for entregue algo para fazer para o Senhor, faça, não tenha medo, porque o Senhor é que te capacita, o Senhor é que te justifica. Seja sábia no falar, seja tardia em ouvir, fale menos e ouça mais. A palavra de Deus diz que lá no livro de Tiago que a língua é o menor membro que temos no nosso corpo, mas ele coloca e chama uma floresta.
sejamos sábios, irmã. Sejamos inteligentes no amor do Senhor. Não por contenda, não por dissensões, não por fofocas, não querendo derrubar qualquer liderança. Quando nós nos ajuntamos em grupo, a palavra de Deus diz que o grupo é o Senhor. Deus, fala como tu queres. Quando nós ajuntamos com qualquer grupo, a palavra de Deus diz lá em passagem de Jesus que o reino subdividido, ele não subsiste. Então é preciso que venhamos nos alicerçar, venhamos nos ombrear, venhamos ser sábios, irmão. Porque às vezes você critica seu líder quando ele está à frente de uma liderança, mas você se esquece também que você é instrumento nas mãos do Senhor e que por mais tardio que seja, uma hora vai chegar a sua vez e Deus também vai te colocar à frente do trabalho. Às vezes você não concorda com o que a sua líder passa para você. Por não concordar, ore. Ore pela sua líder, ore pelo seu pastor, para que a maldição não recaia sobre você, irmão. Porque quando falamos de homem de Deus, quando falamos de uma mulher de Deus, Deus colhe e Ele espera o momento certo para nos cobrar. E que sejamos mulher sábia no falar, tardias, bem tardia neste falar, que possamos nos unir a cada dia, irmã, e fazer a obra do Senhor. Aí você diz para mim também, irmã Neide, mas minha vida secular, eu trabalho fora, eu tenho responsabilidade com filhos, eu tenho responsabilidade com o marido, eu tenho responsabilidade, então às vezes eu não tenho tempo de ajudar a irmã. Então não se comprometa. Não se comprometa em fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus ela não pode ser feita relaxadamente. Porque Deus, quando coloca algo nas tuas mãos, quando Ele te chama, Ele te capacita, Ele te confia. Ele confia em você. Por isso que Ele nos escolheu entre milhares e milhões. Ele olhou para mim, Ele olhou para cada uma de vocês e Ele achou graça e Ele deu talento. Porque cada uma de nós tem um talento. Mas onde você está usando o seu talento? Aonde eu posso começar a usar o meu talento, irmã Neide? No seu lar. Nosso primeiro testemunho tem que ser dentro do nosso lar. A submissão aos vossos maridos. Ainda que você não concorde com ele, mas você tem que ser submissa a ele. Porque você sendo submissa ao seu marido, você será submissa à autoridade da igreja e às autoridades constituídas por Deus. Nunca se junte em grupo para falar de qualquer autoridade. Nunca, porque toda autoridade na face da terra, ela é constituída por Deus. Foi Deus que permitiu que eles estivessem no governo, na presidência, na prefeitura, no estado. Para isso foi Deus que permitiu que eles chegassem lá. Irmãos, trazendo agora para os nossos dias. E você diz, irmã Neide, mas esse talento eu obedeço ao meu marido. Eu não concordo muito com o que ele fala. Você já está sendo desobediente, irmão. Você já está sendo desobediente. Se você não se submete à autoridade do seu esposo, você nunca se submeterá à liderança de ninguém, à ordem de ninguém. Porque nós temos que começar dando bom testemunho em casa. E na nossa vizinhança, em primeiro lugar, nós temos que dar fruto com o nosso testemunho. Mas eu não gosto da vizinha. Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para chamar para o reino de Deus. Nós fomos chamados para ser semente, para ser sal, para ser luz no mundo. Para isso que nós fomos chamados. É muito bom nós amarmos quem nos ama, não é? Mas abraçar aqueles que nos maltratam, aqueles que tentam nos derrubar, aqueles que falam mal, e o Senhor diz, vai lá e pede perdão. E aí, o que você faz? Porque você quer ser sábia ou você quer ser feliz?
Para você ser sábia e você ser feliz, você tem que reconhecer, você tem que se humilhar, você tem que descer para que o Senhor possa nos exaltar. Mesmo quando não fomos nós que erramos. E dizer assim, eu esqueço. Eu esqueço, mas eu não quero nem sentar com ela na igreja, que ela nem me olhe. Irmão, isso não é perdão. Isso é ser mais falso do que o povo do mundo, porque o povo do mundo ele tem mais sabedoria em alguns momentos, de alguns crentes que vigiam pouco. E eu tenho certeza que nós não somos, essa igreja não é. As mulheres que estão aí sentadas jamais fazem parte desse povo, porque eu creio que aqui tem mulheres eleitas, mulheres separadas, mulheres predestinadas pelo Senhor Jesus para o louvor do dia da sua glória. Eu gostaria de citar algumas mulheres aqui que foram exemplos. Por exemplo de, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades que tiveram na sua vida secular, mas foram mulheres que marcaram na Bíblia. Eu quero começar por Débora. Quem já ouviu falar da profetisa Débora? Mulher sábia, uma profetisa chamada por Deus, uma mulher casada, que tinha todas as obrigações dentro de casa, tinha compromisso dentro de casa, mas essa mulher chegou a juíza. Imagina nós, onde nós podemos chegar. Eu sou técnica de enfermagem, mas se eu quiser estudar mais, olha só, mas naquela época nem as mulheres eram reconhecidas. Hoje é bem diferente. Deus dá oportunidade, Deus nos capacita, temos vento como foi louvado aqui, pelejas. Mas o deserto é um lugar de passagem, mano, não é para sempre. Mas é no deserto que Deus forja o nosso caráter. Porque sem luta nós não adoramos a Deus. Sem luta nós não viemos na igreja para a consagração. Ninguém vem, irmão. Se você tiver tudo bem com o crente, ele não vem na consagração, ele arruma um passeio, ele não vem na oração, ele não vem no culto de domingo à noite porque ele arranjou um jantar, ele tem sempre uma coisa para fazer, mas entra na prova. Passa no deserto, tu vem de manhã na oração, tu vem meio-dia, tu vem de tarde, tu vem na noite, tu vai para a vigília, até o Senhor te dá aquilo que tu quer. Mas quando tu recebe, tu entra novamente naquele repouso. Então Débora, ela foi além da sua época, foi uma mulher que foi além, bem além. E eu quero também falar de outra mulher, que para mim é uma mulher virtuosa. Quase não se fala nessa mulher. Vamos falar de Raabe, uma prostituta que morava em cima dos muros de Jericó. Quantos já ouviram falar de Raabe? Essa mulher, ela não tinha Deus, ela não tinha Jesus como nós temos, mas ela ouvia falar dos feitos de Deus, das grandezas, dos milagres que Deus fez no passado, e ela guardava aquilo. Quando Josué manda aqueles 2 espias naquela cidade, e os espias foram descobertos, Raabe os escondeu. Porque ela era boazinha, porque ela era cristã, não. Simplesmente pelo fato dela ouvir as grandezas que o Senhor falava. Então ela foi uma mulher virtuosa. E através de Raabe, mais tarde essa mulher se casa. E essa mulher tem uma geração. E da geração de Raabe foi trazido ao mundo o nosso Salvador, que veio da casa de Davi. Então Deus, como eu disse aqui no início, Deus faz das coisas pequenas loucas. Às vezes nós não entendemos. Deus tem seus métodos de trabalhar. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus não trabalha com o relógio do homem. Deus não, Ele confunde. Ele entra na peleja quando nós não temos mais forças, quando nós nos debatemos como peixe no anzol. Deus não entra na peleja. Ele só entra na peleja
peleja e te dá vitória quando você diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ele diz: agora eu vou entrar, porque tu está na minha dependência, tu está no meu querer agora. Agora eu vou amassar o barro, eu vou moldar o vaso e tu vai chegar na posição que eu quero. Esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que me deu talento e que dá para cada uma de nós. Onde você tem usado os seus talentos? É aqui na casa do Senhor. Mas comecemos, como eu disse, em primeiro lugar, no nosso lar, sendo submissa aos vossos maridos. Quero também falar de uma mulher extraordinária também. Uma mulher de um caráter manso, humilde, cheia de fé. Uma mulher que recebeu uma promessa por volta dos 16 anos, ela tinha entre 16 anos e 18 anos. Maria, mãe do Senhor Jesus. Essa mulher, quando recebeu a promessa, era uma mulher comprometida, uma jovem comprometida, porque lá no passado, no costume judaico, e em alguns países até hoje, esse costume ainda se segue. Quando uma moça é prometida em casamento, paga-se um dote, e aconteça o que acontecer, você tem que casar com aquele homem que sua família escolheu. E Maria não foi diferente. Quantas Maria tem aqui? Submissas, mansas, humilde. E ela recebeu uma promessa. E a palavra de Deus diz que Maria, ao receber essa promessa, ela pagou um preço alto. Porque naquela época não é diferente de hoje. Você tem uma gravidez que de repente todo mundo te vê e você de repente aparece grávida, você não tem um marido. Imagine naquele tempo uma mulher grávida. Hoje as mulheres são modernas, constituem famílias, até sem marido, sem companheiro, tem filhos, chamada produção independente, que não tem nada a ver aqui com a palavra de Deus, tá, amadas? Mas Maria passou por todas essas lutas, por todas essas provações, e ela obedeceu. Foi uma mulher humilde, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de fé. Vocês podem imaginar o que ela suportou? Para que ela ajudasse, para que ela cumprisse o desígnio de Deus na vida dela. Mas ela foi humilde. A Bíblia diz também que ela foi uma mãe virtuosa, porque mesmo Maria, sabendo, ela gerou aquele filho, ela pariu com dor, mas ela sabia que aquele filho nunca ia ser dela. Aquele filho que ela tinha, que gerava no seu ventre, era o próprio Deus. Ali ele é 50% homem e 50% Deus. E aquela mulher foi sábia, ela se calou. A Bíblia diz que a primeira vez que Maria fala é naquela passagem quando os judeus, uma vez por ano, eles vão ao templo para adorar. E grandes caravanas eram formadas e eles iam para o templo adorar. E depois de 3 dias, eles se deram conta que Jesus não estava no meio. Ele tinha 12 anos de idade. E a palavra de Deus diz que Maria fala pela primeira vez. Porque antigamente, irmão, as mulheres não eram reconhecidas. Elas não tinham oportunidade de falar. Elas só podiam ter filhos. Mas a mulher no ministério, ela não era reconhecida. Então a palavra de Deus diz que Maria fala pela primeira vez. Quando ela diz: filho, por que fizeste isso conosco? Ela encontrou Jesus entre os doutores pregando. Maria, virtuosa, sábia, falar no momento certo, falar na hora certa, não falar aquilo que nos convém, mas falar no momento certo para que vidas sejam edificadas através das nossas vidas. Ser sábias, ser talentosas, é ser mansa, é ser humilde, virtuosa, perseverante, amiga do Senhor Jesus Cristo. E Maria fala pela segunda vez. Olha só, com 12 anos ela manifesta, Jesus com 12 anos, Maria manifesta a sua primeira fala. E sua segunda fala, ela só vem falar
de Jesus nas bodas de Canaã. Quando eles foram convidados para um casamento e o vinho acaba, e ela se volta para Jesus e diz que o vinho acabou. E Jesus diz para ela: não é chegada ainda a minha hora, mulher. E ela responde: fazei tudo que ele mandar. Olha que sabedoria. Em nenhum momento ela se prevaleceu da condição dela como mãe do Salvador. E é o que Deus quer que nós sejamos dentro da casa de Deus. Não é porque você tem um cargo que você vai pisar a sua irmã, o seu irmão. Seja cargo dentro da igreja ou na sua vida secular. Devemos ser mulheres sábias, mulheres que tenham a palavra bem temperada, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Existem outras mulheres na Bíblia que marcaram a Bíblia, a época delas. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, nós não teríamos tempo de falar aqui dela. Mas eu quero falar ainda de algumas mulheres na Bíblia. Eu quero que vocês ao passar, para vocês e para mim, e para a irmã Genilda, que a nossa passagem aqui na terra, nós temos que ser sempre o sal dessa terra. Mas nós devemos deixar marca no nosso ministério aqui na terra. Nós temos que ser lembrados na terra, quando daqui nós partirmos, pelo nosso bom testemunho, pelas nossas obras, que fique para os nossos filhos, que fique para os nossos netos e que fique para as gerações que virão. Que nós sejamos mulheres com bom testemunho. Além de falar, vamos falar de Dorcas. Uma mulher chamada Dorcas ou Talita. Dorcas foi o primeiro milagre. O primeiro milagre que se refere ao apóstolo Pedro. O primeiro milagre que ele fez foi a primeira pessoa que Pedro ressuscitou. Aquela mulher, uma mulher viúva e cheia de boas obras. Ela se dava a seu próximo. Ela não media sacrifícios. E aquela mulher faleceu. E muitas mulheres se reuniram em volta daquela mulher e começaram a chorar. E elas tiveram notícia que Pedro estava ali por perto. E imediatamente mandaram chamar o apóstolo Pedro. E ele veio mais rápido também. E ele, quando chegou, ele viu aquelas mulheres prantear. Mas ele ouviu algo diferente, que é isso que tem que ser ouvido de cada uma de nós. Esta mulher, ela tinha boas obras, ela fazia túnicas, ela fazia os nossos vestidos. E ela morreu. Imediatamente, Pedro colocou as suas mãos sobre aquela mulher e ela ressuscitou. Mas antes, aquelas mulheres todas falaram bem do seu bom testemunho, das suas boas obras dentro da igreja. Por isso Deus concedeu. Deus permitiu que ela retornasse novamente à vida. Então é uma mulher virtuosa, uma mulher que ela deixou marca no seu ministério. E que eu peço ao Senhor Jesus que cada uma de nós aqui, quando partirmos, possamos deixar marcas no nosso ministério. Sejamos mulheres que venhamos marcar as nossas obras, o chamado que nós temos para cada uma de nós. Como eu disse no começo, não temas, não diga que não sabe falar, não diga que você não vai, não diga que você não pode fazer, que você, meu Deus, o que eu vou fazer dentro da igreja? Eu não sei fazer nada. Você sabe, como eu disse no começo, para lavar o banheiro tem que ter talento. E para fazer qualquer obra dentro da casa de Deus, tem que ser talentosa. O dom espiritual o Senhor dá para cada crente, para que se aperfeiçoe cada dia na obra dele. Mas o talento, alguns nascem, tanto cristão como não cristão. Mas o aperfeiçoamento quem faz é o Senhor. E ele só pode fazer esse aperfeiçoamento debaixo
da sua humilhação, debaixo da sua submissão. Deus não trabalha com arrogantes pessoas que se dizem ser capazes de si mesmo. Eu só faço a obra na minha igreja porque Deus colocou mulheres ao meu lado que intercedem por mim, que cooperam com o meu ministério. Se eu estou de pé, é porque o Senhor colocou mulheres cooperadoras, mulheres ajudadoras, mulheres sábias, mulheres tementes a Deus, mulheres que não se importam consigo mesmo, mas que se dão na obra do Senhor. E é para isso que o Senhor chamou cada uma de vocês, para ser talentosa dentro da casa do Senhor. Que vocês não venham enterrar os vossos talentos aonde não é devido, aonde o Senhor nos chama, aonde o Senhor nos manda. Deus capacita cada um de nós com o talento. É o Senhor que nos enche, Ele faz de cada uma de nós vasos. Às vezes tem momentos que nós nos sentimos tão frágeis, mas nós, quando nos colocamos na dependência desse Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita, é Ele que nos renova a cada dia, né, irmãos? Porque tem dia que só a misericórdia do Senhor. Jesus, se não for a misericórdia, eu já nem vou na igreja. Aí de repente você ouve um louvor, você abre a palavra, o Senhor fala contigo. Olha, o Senhor fala de várias maneiras com cada uma de nós. Deus pode usar o ímpio? Pode, claro que pode. Deus, quando Ele tem suas maneiras de trabalhar, Ele tem as suas maneiras de falar. Então, irmãs, que venhamos ser mulheres inteligentes, mulheres sábias, mulheres ajudadoras, mulheres auxiliadoras, mulheres fiéis na obra de Deus. A fidelidade, essa fidelidade, a nossa fidelidade na obra de Deus, porque a palavra de Deus diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele é o mesmo, Ele não pode mudar, Ele não pode negar Ele mesmo. O Espírito dele conosco é um só. Ele não pode negar, mas é preciso que venhamos nos humilhar, é preciso que venhamos reconhecer nossa condição como seres humanos, como vasos frágeis, dependente do Senhor. Nunca diga, eu vou para a igreja, eu tenho um carro que eu vou fazer. Se Deus não tiver auxiliares, ajudadores, seu ministério não sai nem do lugar. Assim como os pastores necessitam de mulheres padeiras, intercessoras, assim o pastor também necessita, assim cada líder de grupo precisa, porque você não faz a obra sozinha. E nunca diga que você não precisa da ajuda do teu irmão, porque você precisa. Nós precisamos um do outro, para que a obra de Deus, o reino do Senhor Jesus, ele cresça, ele floresça e ele dê fruto, porque o reino dividido, ele não subsiste. Uma igreja dividida, ela não fica de pé. Alguns dizem, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus realmente abre, ninguém fecha. Mas quando há divisões, confusões, claro que o ministério se divide. E almas sofrem por isso. Então nós somos o bom perfume de levar as boas novas, de fazer a obra do Senhor de maneira plena, de maneira agradável, com sabedoria, com amor, com prazer. A obra de Deus tem que ser feita assim. Quando Deus nos coloca algo em nossas mãos, é porque Ele já nos confiou, Ele já nos entregou em nossas mãos, para que Ele pode contar conosco, porque a mulher, irmãs, foi tida como a parte mais fraca, mas nós não somos fracos. O homem é muito mais fragilizado pelas dores. Nós fomos feitas para suportar, nós suportamos dores. Imagina os homens sentimadores do parto. Imagine. Às vezes uma unha está inflamada, uma coisa, um homem berra, ele pula uma injeção, ele corre.
Mas nós mulheres estamos sempre na brecha. Nós mulheres estamos sempre prontas para tudo. Amém, Jesus. Amém. Minha palavra final para cada uma de vocês nessa noite é que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente cada uma de vocês. Que vocês sejam uma constância na obra do Senhor. Que vocês continuem, estejam sempre dispostas a descer, a buscar cada dia na casa do oleiro. Que vocês possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Sejam sábios em vosso lar, sejam sábios no vosso falar, na sua maneira de pregar, de ir e de vir para o trabalho. Porque lá no nosso trabalho nós temos que ser também testemunho vivo da palavra de Deus. Porque não é só dentro da igreja não, irmã. É na casa, também na nossa casa e na nossa vida secular. Minha palavra final é essa: que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor continue capacitando cada uma de vocês. Que o Senhor continue aperfeiçoando o talento que Ele colocou dentro de cada uma de vocês. Que o Senhor, nesta noite, renove os vossos talentos. E que nenhuma daqui saia da mesma maneira que entrou. Que cada uma daqui saia com seus talentos renovados, com suas vidas renovadas. Saia com a vitória que foi dada a cada uma de vocês aqui. Nunca mais vocês serão mulheres como entraram aqui, que saiam transformadas ao poder de Deus. E quando as lutas vierem, lembre-se das mulheres que marcaram a Bíblia, que marcaram suas passagens até o dia de hoje. Lembre-se de Maria, lembre-se de Débora, lembre-se de Miriam, lembre-se de Hulda. Lembre de mulheres que fizeram a história do Senhor Jesus nos seus ministérios. Que o Senhor continue capacitando cada uma de vocês, continue sustentando, continue guardando a vocês e os lares de vocês. Que o Senhor continue abençoando grandemente cada uma de vocês na face da terra. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.